Olá, estamos de volta, vídeo 2 desse sábado, 27 de março de 2021. Estamos estudando o livro terceiro, As Leis Morais, capítulo 1º, Lei Divina ou Natural. E vamos então iniciar o item 2, Conhecimento da Lei Natural. No primeiro vídeo, nós estudamos então o item 1, que era Caracteres da Lei Natural. Vamos então para o nosso item 2, conhecimento da lei natural. Aqui começa a bater um pouquinho na gente, né? Começa a virar para o nosso lado um pouco. Então vamos lá. Questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E olha a resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então é aquilo, todo mundo vai poder conhecer? Todo mundo, né? Qual que é a questão? A questão é que não é que a gente precisa só conhecer, a gente precisa compreender essa lei e precisa começar a praticá-la, né? A fazer com que ela seja revertida em ações, né? Então ele fala aqui, os que melhor a compreendem são os homens de bem, porque são aqueles homens que já compreenderam e estão colocando em prática isso. E aí ele vai trazer no comentário um adendo bastante interessante que ele vai falar, ó, a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Então, aquilo que a gente comentou no primeiro vídeo, né? Então, a gente vai encarnando e reencarnando, e vai desenvolvendo essa nossa capacidade. Vamos conhecendo as leis, vamos compreendendo, vamos colocando em prática. Primeiro um pouquinho, vai aumentando, vai melhorando, vai melhorando. Quando a gente vê, a gente já está bem melhorzinho, né? Então, a gente já está caminhando, já estamos aí. Estamos pelo menos buscando conhecimento, né? Estamos aqui todos estudando num sábado à tarde, né? Buscando nosso conhecimento da lei divina. Estamos aproveitando aí uma chance que nos foi dada. Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a encarnação? Então, o que é isso? Vamos supor, estou lá na erraticidade, desencarnado, tá lá só, né, meu espírito, meu perispírito, lá no plano espiritual. Lá eu consigo entender melhor. A hora que eu encarno aqui, que eu reencarnei, né, que chego lá, falo, ó, a Kátia nasceu, bonitinha, aquele conhecimento que eu tinha já não é o mesmo? E olha a resposta que é interessante. Ele a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele a esqueça. Então veja, o conhecimento que eu tinha, ele é meu. Qual que é a questão? Quando eu reencarno, né? Esses conhecimentos estão aqui intuitivamente, né? Eu trago comigo. Porém, aqueles meus instintos não tão bonzinhos, aqueles instintos que querem lá me fazer desviar do caminho, esses instintos vão obscurecendo, né? Vão fazendo com que eu esqueça, com que eu me afaste desse conhecimento intuitivo, que eu não dê tanto valor. É onde muitas vezes a gente vai se perdendo, né? E faz algumas coisas que poderia ter evitado.
né? Mas por quê? Porque nessa hora, nesses momentos que a gente está encarnado, a gente muitas vezes ainda, imperfeitos que somos, não conseguimos fazer com que aquilo que a gente sabe seja transformado em ações, né? Então não é que eu perco, mas aquilo que eu trouxe intuitivamente muitas vezes fica obscurecido pelas minhas imperfeições, né? Onde está escrito a lei de Deus? Essa aqui é simples, não tem nem o que falar. Na consciência, né? Onde que está isso? Está na minha consciência. Então, sempre que a gente faz alguma coisa de forma equivocada, dá aquela dorzinha, né? A gente sabe, a gente até justifica, né? Fala, mas foi a pessoa que me cutucou, mas eu estava com enxaqueca, mas estava um dia ruim, né? Eu ofendi a pessoa, fui deselegante com a pessoa, mas também a pessoa me cutucou. Veja, a gente sabe que fez uma coisa que poderia não ter feito, mas a gente justifica. Então, a gente ali no fundo, lá a nossa consciência está apontando. Por quê? Porque é ali que está a lei de Deus, né? 621A. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que lhe a revelem? E olha aí, é aquilo que a gente já tinha comentado. Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, veja, é aquilo que a gente estava comentando. Quando a gente reencarna, todas as nossas imperfeições, o nosso contato com esse mundo material, que vai nos fazer aflorar todo o nosso orgulho, nosso egoísmo, todas aquelas situações, ela vai fazer com que a gente esqueça. Então, Deus vai mandando pessoas para nos lembrar de vez em quando. Fala, ó, lembra aquele povo lá, mostra para eles o caminho, porque eles não estão sabendo. Né? Então, Deus vai nos trazendo pessoas para que nos ajude a lembrar, a colocar em prática a sua lei. Então, questão 622. Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei? E aí é claro, né? Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Então a gente vê isso, a história da humanidade está cheia de pessoas de todas as religiões, né, que vieram e trouxeram um exemplo, né, exemplificaram a lei de Deus com seus atos, né, pessoas que nos lembraram a lei. Então vamos pensar lá, as revelações. Então vamos lá, tem Moisés que nos traz a ideia do Deus único, aí vem Jesus que nos lembra a questão do amor, aí vem o Espiritismo que nos vem recordar toda essa questão do amor, vem trazer algumas coisas que o Cristo não pôde nos lembrar na época, mas em todas as épocas da humanidade, em todos os campos, sempre vem alguns espíritos que vão fazer com que a humanidade progrida tanto moralmente quanto cientificamente, enfim, né? Sempre tem aquele espírito, os espíritos que são missionários e que nos fazem progredir. 623 e a última desse vídeo. Esses que pretendem instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Olha a resposta. Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmo por ambição uma missão que não tinham certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Então, sim, existem pessoas que, por esse orgulho, né, essa coisa de se achar melhor e tal, arrastam algumas pessoas, né, trazem alguns ensinamentos que não estão tão de acordo com a lei divina assim. Mas mesmo equivocados, muitas vezes eles nos trazem lições a serem aprendidas. Através dos seus erros, através dos seus acertos, enfim.
né? Porque nem tudo na vida é só ruim ou só bom, né? Em se tratando de nós, né? Não vamos colocar aqui espíritos superiores e tal, mas normalmente nós temos sempre coisas boas e coisas ruins, né? Então, realmente acontece quando que as pessoas chamam de falsos profetas, mas dá pra gente sempre aprender com isso. Então, nós terminamos esse vídeo por aqui. Até já!